Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Vou pedir para você ficar aqui comigo, nós estamos lendo a Bíblia. No final, deixa o seu like, o seu comentário. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Que Deus te abençoe. Gálatas 3. A lei é incapaz de salvar, mas conduz a Cristo e à fé. Ó Gálatas, insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É só isto que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito ou pela fé naquilo que ouvistes? Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? Será que sofreste tanto por nada? Se é que isso foi por nada. Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagre entre vós, será que o que faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei então que os que da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. E é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Por quê? O justo viverá pela fé. E a lei não vem da fé. Ao contrário, o que fizer estas coisas terá vida por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso acontece para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Irmãos, eu vos falarei em termos humanos. Embora feito por um homem, ninguém anula um testamento já validado, nem lhe acrescenta coisa alguma. Assim, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz: e a teus descendentes, como se falasse de muitos, mas como quem se refere a um só, e a teu descendente, que é Cristo. E eu afirmo: a lei que veio 430 anos mais tarde não anula o testamento antes validado por Deus, cancelando a promessa. Pois se a herança provém da lei, já não provém mais da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita, e foi ordenada por meio de anjos pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa apenas um, mas Deus é um só. Então, será a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida à justiça, na verdade, seria pela lei. Mas a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Mas, antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou o nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas tendo chegado à fé, já não estamos sujeitos a este guia, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Não há judeu, nem grego. Não há escravo, nem livre. Não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 4. Não somos mais escravos, mas filhos. Contudo, afirmo que, durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele, em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo.
mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão aos princípios elementares do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. No passado, quando não conhecieis a Deus, costumáveis servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente para convosco. Irmãos, peço-vos que vos torneis como eu, porque eu também me tornei como vós. Nenhum mal me fizestes, e sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos anunciei o Evangelho pela primeira vez. E não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma provação para vós. Pelo contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Onde está aquela vossa alegria? Porque eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Será que me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? Aqueles que mostram interesse pessoal por vós não agem com boas intenções, mas sim para vos excluir, para que mostreis interesse pessoal por eles. É bom ser sempre objeto de interesse pessoal, e não só quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Bem que eu gostaria de agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Dizei-me vós, que quereis ficar debaixo da lei? Não ouves a lei? Porque está escrito que Abraão ele teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, mas o que era da livre, mediante uma promessa. Pois bem, isso é uma alegoria. Essas mulheres simbolizam 2 alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas já Jerusalém do alto é livre. E esta é a nossa mãe, pois está escrito: Alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, e rompe em gritos de alegria. Tu que não tivestes dores de parto, pois os filhos da abandonada são mais numerosos do que os da que tem marido. E vós, irmãos, sois filhos da promessa, a semelhança de Isaque. Entretanto, como naquele tempo que nasceu de modo natural, perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro juntamente com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Glória a Deus, aleluia. Eu vou pedir que você feche os seus olhos daí, dobre os seus joelhos e faça a sua oração, e eu vou fazer a minha oração daqui. Que Deus te abençoe.